Vamos orar. Deus, verdadeiro, que está aqui, bem diante de nós, e que se manifestará com poder. Nós te exaltamos, Senhor, reconhecendo a nossa pequenez e teu governo sobre todas as coisas. E agora eu rogo ao Senhor, como um servo do Senhor, que tem diante de mim uma igreja para receber o alimento, fartar as almas deles. Senhor, eu suplico pela tua mão poderosa, abrindo os corações, Senhor. Eu rogo para que o Senhor faça com que as mentes sejam dirigidas para a manifestação do Senhor na pregação da tua palavra, e transforme, Senhor. Meu Deus, transforma as vidas aqui, Senhor, a começar de mim. Em nome de Jesus, em quem podemos ter toda a confiança e segurança de sermos ouvidos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em texto de 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler desde o verso 1 até verso 10. E vós, também pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, a ciência a temperança a paciência, a paciência a piedade o amor fraternal a caridade, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Depois de uma descrição do que são as graças que devem estar presentes no verdadeiro crente regenerado, a versão atualizada diz presentes e aumentando.
no verso 10, Pedro faz uma afirmação contendo uma doutrina muito importante, mas que infelizmente tem sido esquecida e negligenciada. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Pedro está falando da busca da plena segurança. Esse é o título dessa mensagem. A busca pela plena segurança. Abra sua Bíblia também em Isaías 32:17. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso, e a segurança para sempre. Justiça aqui se referindo à lei de Deus, à palavra de Deus. O efeito da palavra de Deus em vós operada para a salvação, uma vez tendo salvo você, o efeito dela tem que ser paz, que é fruto de plena segurança. O efeito dela, a operação, que é efeito também, tem que ser repouso, que é fruto da plena segurança. E segurança para sempre. Você foi chamado, você foi salvo para uma vida de plena segurança em Deus. Mas o que é isso? Isso é bíblico, sim, né? Vemos aqui os dois testamentos anunciarem, mas infelizmente nós não temos muito contato com isso. Nós temos um capítulo na nossa confissão de fé, capítulo 18, que trata especificamente sobre isso. O nome dele é da segurança. E eu quero, o objetivo do meu sermão é apresentar a vocês a doutrina da segurança e, ao final, ter um resultado. Que todos aqui façam um compromisso de, ao levantarem dos seus bancos, andarem na direção de terem a plena segurança da sua salvação. Eu estou desejando um resultado que você não pode me negar, porque a Bíblia acaba de lhe dizer que a sua salvação está fundamentada nisso. Então você não pode recuar. Vamos ver o que é que está acontecendo conosco pela falta dessa segurança. Primeira coisa que acontece com a falta de segurança, com essa falta de plena segurança: as igrejas estão mutiladas. Como saber disso? Vejam, os frutos da segurança, desta certeza, estão ausentes. Sede de Deus. Sede de Deus, de querer conhecer mais a Deus.
uma vida de íntima comunhão com Deus. O que é íntima comunhão com Deus? Nós temos aí o tratado de oração de John Bunyan, que eu insisto com vocês que leiam. Se eu não passei para toda a igreja, vou passar em PDF, vai sair no boletim, mas vocês vejam, leiam, porque ele faz a essência da oração. Ele faz algo tão extraordinário para explicar isso, dizendo que a essência da oração é o relacionamento de comunhão com o Pai. E os textos que John Bunyan mostra para que você veja que tem que ser daquela forma. Caso contrário, você não estará tendo a verdadeira comunhão, vai lhe fazer corar de vergonha e reconhecer que nós não temos tido fé para crer que temos sim um Pai invisível. As nossas orações não têm o elemento principal da comunhão com o nosso Pai. Mas vejam, uma relação terna e filial com Deus, e também uma degustação do céu. Os puritanos falavam que hoje, o dia do Senhor, era um pedacinho do céu. E eles sentiam este gozo da glória de Deus, degustação da glória de Deus. Você sabe o que é isso? Não sabe, porque nós não temos esta plena certeza da segurança, essa plena segurança de salvação, a ausência disso. Mas esse aí é o primeiro aspecto. Segundo aspecto é que quando há uma plena segurança, há também na igreja forte convicção de pecado. Uma convicção muito forte de pecado, o agonizar em arrependimento. Nós temos muitos textos, de rasgar o coração, sobre arrependimento. Nós temos o de Davi, que os ossos se esmagaram, estavam esmagados. E outros dele mesmo, de Davi, que mostra o que é o verdadeiro arrependimento. Que deve haver dor, tem que haver este efeito. É a convicção de pecados. Mas não há isso. Nós não conhecemos mais aquilo que os puritanos conheciam como agonizar em arrependimento. Porque eles viveram o que as páginas da palavra de Deus, que está em suas mãos aí, dizem do que deve ser o verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque eles buscaram a plena segurança da salvação. Terceiro aspecto, nós não sabemos lidar com o mundanismo. O que é que tem acontecido? Por que tantas pessoas saíram de nossa igreja? Porque, como Demas, amaram o presente século. Se contaminaram, não souberam lidar com o mundo, não fizeram a distinção. E nós que estamos aqui, estamos vendo dia após dia pessoas se contaminando, e mais cedo ou mais tarde outras vão sair da igreja também, porque nós não buscamos a plena segurança da salvação. Em quarto lugar, o apreço pela doutrina. Eu não quero nem me demorar aqui, simplesmente com uma pequena palavra provar facilmente porque nós não estamos zelando tanto assim pelo conhecimento. Qual foi a última vez que você ouviu falar sobre a doutrina
da busca pela plena segurança de salvação. Está na nossa confissão de fé. A ausência de segurança no aspecto da doutrina. A falta de conhecer essa doutrina é um exemplo claro de que não há isso nas nossas igrejas. E finalmente, preste atenção nesse aspecto, que para muitos que se dizem reformados, parece que não há um envolvimento com este aspecto, mas há. O comprometimento com a cultura sobre o sentimento. Nós que falamos tanto a respeito dos pentecostais, não obedecemos ao Senhor enquanto não sentimos em nossos corações a vontade de obedecer. Isso é pecado. Isso é colocar o sentimento na frente do que é mais importante do que para que você foi criado. Você foi criado para obedecer. Vejam alguns aspectos. Veja por que ela é importante. A ausência e por que ela é importante. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Aqui está um livro que há muitos anos, eu estou me incluindo, viu? Eu estou pregando para mim, viu? Há muitos anos que eu conheço esse livro, só pela sua capa e o seu nome. A Busca da Plena Segurança. Nunca abri para ler nem o sumário. Não sei se você já fez isso. Eu fiz primeira vez essa semana. Primeira vez que eu fiz isso. E eu quero fazer apenas uma elucidação a você aqui antes de entrar nos pontos. Se aos reformados atuais, se você estiver de frente da livraria e tirar esse livro da estante, da prateleira, colocá-lo diante de você, um reformado atual prontamente se chegará para você e dirá: olha, você vai ler esse livro aí? Eu estou pensando. Então eu preciso de falar uma coisa com você antes de você ler. Uma coisa muito importante nesse livro que você precisa saber. A salvação, um crente salvo pode não ter a plena segurança. Fique sabendo disso, que isso é muito importante. Ai, que bom. Então isso aqui não é tão importante assim para mim, não. Ai, felizmente. Eu vou dividir aqui meus pontos falando apenas do primeira sessão do capítulo da Confissão de Fé, que fala das 3 possibilidades de segurança: falsa segurança, verdadeira segurança e da falta de consciência de segurança. Eu vou me deter mais nesse assunto para esse ponto final, mas já quero dizer a você uma coisa: aqueles que não têm segurança e são crentes verdadeiros são muito diferentes. E a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de entrar nos meus pontos aqui
é lhe dizer o que os puritanos faziam antes de entrar nos pontos da segurança da salvação, que é deixar muito bem claro e estabelecido quais são as marcas do verdadeiro crente, do verdadeiro regenerado. Então ouça com atenção, porque de repente você não vai se encontrar em nenhuma dessas situações de falsa segurança, verdadeira segurança ou ausência de segurança. Você poderá se encontrar nestes passos da verdadeira regeneração e ver que você ainda não pode avançar para a segurança de salvação, porque você ainda não a tem. Primeiro passo, humilhação. Para uma verdadeira regeneração, William Perkins dizia que você deve se submeter humildemente ao ministério da palavra, um ministério que quebra e subjuga a sua teimosia, a fim de lhe deixar maleável à vontade de Deus. A fim de lhe deixar maleável à vontade de Deus. Você pode dizer que tem a sua teimosia quebrada. Você pode dizer que a sua cerviz já está abaixada e que você tem um coração maleável à vontade de Deus. Ainda neste primeiro passo da humilhação, William Perkins diz que o homem, Deus leva a mente deste homem a considerar a lei e assim ver de modo geral o que é bom e ele que é mau. Ainda nesse primeiro passo, Deus faz com que um homem veja e saiba seus próprios e peculiares pecados com os quais tem ofendido a Deus. Vejam que aqui ainda não é exatamente o ponto do arrependimento, mas existe aqui um elencar de pecados, existe um exame, existe uma forma meticulosa, criteriosa para o exame das nossas vidas. E então, por fim, neste passo, Deus comove o coração com temor legal, de modo que quando o homem se vê em seu pecado, treme o castigo do inferno, corre, foge dos seus méritos e corre para Cristo. É assim que você se vê. Então, o segundo passo de William Perkins é fé em Cristo. A alma, então, começa a ser estimulada e a mente em uma série de considerações das promessas da salvação, de tudo que foi proposto para ele no Evangelho. Então a alma acende no coração faíscas, a semente da fé começa a ser trabalhada, e a vontade e um desejo de crer, e graça, tudo isso lutando contra dúvidas, desesperos, lutando contra todos os embates que venham contra este processo de regeneração. Você se lembra disso ter acontecido com você? Ainda no passo da fé em Cristo, tão logo então esta fé começa a ser desenvolvida, a presença deste combate aumenta cada vez mais, se acirra cada vez mais. Então toda esta luta, todas estas coisas vão aumentando até que então Deus entra com misericórdia e então aquieta, soluciona as questões da consciência.
E então este homem começa então a ser envolvido pelos efeitos da salvação, a promessa de vida, as consequências são então, começam a ser mais claras e evidenciadas, e a alma começa a descansar nas promessas e no efeito da salvação. Terceiro passo, são 4 passos apenas. Terceiro passo é o passo do arrependimento. O arrependimento tão necessário. Então, a alma é persuadida, e este eleito começa a ser direcionado a viver totalmente para Deus. Você está ouvindo o que eu estou falando? Esta pessoa é direcionada a viver totalmente para Deus. Você lembra de Marta? Você lembra de Maria? Ali é um exemplo de alguém que estava vivendo totalmente para Deus, e de alguém que tinha muito apreço por Jesus, mas não estava vivendo totalmente para Deus. Então começa a odiar o pecado mais do que a morte. E eu quero lhe perguntar: você pode dizer que odeia o pecado mais do que a morte? Será que a morte de algum parente seu pode ser colocada em comparação com um dia de arrependimento, e você pode dizer: como doeu muito mais do que a morte de fulano? Esse é o verdadeiro arrependimento. Irmãos, a Bíblia diz isso. Não é contra chorar a morte de parentes, mas é um texto na Bíblia que diz, quando o povo estava chorando pelos seus parentes, ele diz: por que chorais por aqueles que se vão, os seus parentes que morreram? Chorem antes por Deus ter ido embora das vossas vidas, porque esse é o princípio do pecado. Vejam, eu já falei sobre isso aqui em Thomas Watson. Estou falando de William Perkins. Todos os puritanos falam assim. A tristeza evangélica verdadeira deve, portanto, fluir da convicção interior, de ter ofendido ao tão misericordioso Deus e Pai amoroso, e deve produzir uma mudança total de coração para com Deus, da mente e do homem todo, de afeições, de vida, de linguagem. E então, em seguida a este ato de arrependimento, vem o 4º passo, que é a obediência. Quando o crente obedece aos mandamentos de Deus, começa a andar em novidade de vida. O homem todo então se esforça para guardar a lei de toda em sua mente. Se esforça para guardar a lei toda em sua mente. Vontade, afeições e todas as faculdades do corpo e da alma. O eleito andará em piedade divina como fruto do decreto divino, da segurança pessoal. Esta é a verdadeira regeneração. Então, vamos ver o que é a falsa segurança.
Eu quero ter um horário aqui. Vou ler rapidamente para vocês o que a seção que eu estou tratando da nossa confissão de fé, porque muitos não estão com a confissão de fé na mão, o que é que ela diz? Ainda que os hipócritas e os outros não regenerados podem iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de acharem-se no favor de Deus e em estado de salvação, esperança essa que perecerá, contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem nesta vida certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca se envergonhará. Esse é o texto da primeira sessão que trata dos 3 tipos de segurança. Nós vamos agora, no primeiro ponto, falar da falsa segurança. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 29, 19. Diz assim a palavra de Deus: ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo dizendo, terei paz. Vejam, a pessoa que está ouvindo uma pregação que diz a condição que se encontra, a maldição, é isso, né? Está sendo lida a maldição. Então, olha, se você andar, se fizer isso, olha a maldição. E a pessoa que quer enganar-se a si mesmo e aos outros, diz em seu coração, eu me abençoo no íntimo, eu estou bem, eu estou vendo, eu não estou assim não, eu tenho realmente a regeneração, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Saiba de uma coisa, se você está concluindo precipitadamente, saiba de uma coisa, se o seu caso é maldição e você está se abençoando, a sua condição irá piorar exponencialmente, irá piorar muito. Isso é o que é acrescentar a sede à bebedice. Mas veja outro texto também, em Isaías 32, 17. Esse é um texto, esse primeiro texto é o texto que está relacionado ao... Jeremias 3, 4 e 5. Primeiro foi Deuteronômio 29, 19, e agora Jeremias 3, 4 e 5. Ao menos desde agora, não me invocarás dizendo, Pai meu, Tu és o guia da minha mocidade. Conservará ele para sempre a sua ira? Ou a guardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneces. Quer dizer, diz, Pai meu, Tu és o guia da minha mocidade. Muito cuidado com não identificar criteriosamente o seu estado. Porque se você se abençoar, não fazendo realmente, não estando enquadrado na bênção, você estará em uma condição terrível diante de Deus.
Mas veja o que diz Anthony Burgess a respeito da verdadeira salvação, da verdadeira segurança da salvação. Estou falando sobre a falsa segurança, que nós vamos entrar agora. Em primeiro lugar, a falsa segurança, ela difere da verdadeira pelo que é a causa, força motriz que faz com que aconteça a segurança. Esse princípio eficiente. O princípio eficiente da fé falsa, da segurança falsa, é a certeza motivada pelo amor próprio. Você tem que considerar, quando você estiver avaliando e julgando, isso é uma coisa que deveria ser feito sempre com todos os atos que você, as ordenanças e as coisas que você se envolve em respeito à sua vida espiritual. Você deve pôr a juízo, você deve pôr escrutínio, você deve inclusive pedir a irmãos: meu irmão, como é que está a minha vida? Porque é assim que o servo do Senhor faz. Então vejam, você já pensou, você já se avaliou se você está sendo indulgente com a sua carne? Você já se avaliou se o princípio que faz com que o seu julgamento, não, eu sou verdadeiramente crente porque eu venho para a igreja, porque eu faço minhas orações, porque eu leio minha Bíblia? Você já avaliou se este critério, esta causa que faz com que você conclua isso, tem a sua origem em preservar o seu eu, em preservar a sua imagem? Porque já pensou se você conclui que você não é crente? Tantos anos de igreja. Mas eu estou falando da segurança. Claro que você deve usar esses critérios para todas as outras coisas também, é importante. E por uma crença externa no Evangelho, sem qualquer apreensão da profundeza do pecado. Esse é o primeiro ponto ainda. Você já pensou que quando você criticou os puritanos em relação à sua convicção de pecados, a esta convicção, a definição do que é arrependimento, é muito dura, é muito forte. Provavelmente você já teve tempo para ver e analisar se a sua definição deu resultado. Você ouviu algumas vezes dos puritanos que o verdadeiro arrependimento requer dor profunda. Esse púlpito já pregou isso. Nós somos uma igreja de linha puritana. E você já ouviu isso. Mas, se você foi contra isso, então eu digo a você, não sarcasticamente, não como inimigo da sua alma, mas como um arauto para alertar, para dizer: está chegando o inimigo. É assim que vocês devem ver aqueles que pregam, como os que estão lá em cima, olhando e vendo o que vem adiante, e gritando para vocês: aprontem-se, aprontem-se, já vem o inimigo.
Em vez de vocês ficarem achando que nós estamos contra a alma de vocês, vocês devem analisar e ver que na verdade nós estamos cuidando da alma de vocês. Então eu digo a vocês, já não há tempo suficiente para você avaliar o que você escolheu como arrependimento, que não está dando certo. Fala a verdade, não está dando certo. Vamos optar pelos espuritanos, porque já está provado na história que deu certo. E foi o que os grandes servos do Senhor fizeram, como já foi aqui colocado. Então, não há uma apreensão da profundeza do pecado na falsa segurança. Segundo, as bases da falsa certeza são oriundas de uma mera luz e julgamentos naturais sobre o estado da regeneração. Eu não vou nem me ater muito a esse ponto aqui não, porque eu acabei de ler o ponto da regeneração justamente para que ficasse bem fresquinho na mente de vocês o cuidado que se tem que ter com o julgamento do que é verdadeira conversão antes de se passar para a segurança. Então, vocês já viram que deve haver um cuidadoso exame, julgamento de se vocês realmente têm a verdadeira conversão e regeneração, para então lançar-se à busca da plena segurança de salvação. A falsa não se importa com estes passos que eu acabei de ler. E terceiro, a falsa certeza não pode identificar-se com a maneira e método pelos quais o Espírito de Deus geralmente opera a certeza. Vejam que métodos são esses, para que vocês possam então identificar se acontece isso. O método do Espírito Santo produzir na alma a segurança verdadeira é proveniente do senso pesado do pecado, conflitos, dúvidas, oposição dos incrédulos. Vocês já tiveram oposição de incrédulos fortemente? Eu não digo para questões assim, porque tem questões assim bem, digamos assim, posso dizer, que são estigmatizadas, né? São questões que já são bem certas de que os protestantes pensam assim. Não. Eu falo de questões em relação à pureza, à santidade, ao retorno ao estado de inocência. Além de incrédulos, eu digo, pessoas de dentro da igreja, como diz o apóstolo Paulo, que identifique pessoas que andam, que procedem dessa forma, e aparte-se dele. Dentro da igreja, o apóstolo Paulo fala isso. Pessoas de dentro da igreja, que não andam conforme a vontade de Deus, e vão procurar embates com vocês. Vocês já tiveram isso? Além do mais, veementes e furiosos assaltos de Satanás. Esta é a maneira do Espírito Santo promover a segurança. Se vocês não passaram por nada disso, então não há segurança verdadeira. Em quarto lugar, a ausência de frutos expõe a falsa certeza. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu fui levado a esse assunto que eu não conhecia.
por causa da exposição que nós estamos fazendo lá em Itapuã, de Tiago, pelo reverendo Thomas Menton, puritano Thomas Menton. E o que nós estamos vendo a respeito desta carta tem sido vergonhoso para nós. Esta é uma carta que clama por frutos, clama por obras, e clama com gritos tão fortes que até hoje ecoam desde a época dos grandes teólogos. Para vocês terem uma ideia de como Tiago clama por frutos, ele estabelece uma aparente controvérsia a Paulo. Paulo diz no capítulo 4 de Romanos que a salvação é somente pela fé, não pelas obras. Então ele no capítulo 2, verso 24 diz: a salvação não é somente pela fé, é também pelas obras. E a Bíblia não se contradiz. E então nós tivemos uma extraordinária explicação de que isto é um brado, que não há mais limites de quão forte este brado é, para que haja obras, frutos de conversão entre o povo de Deus. Não é salvação por obras, é fruto de conversão. Este ponto é um ponto muito importante. Você tem frutos. Você tem frutos. Você pode dizer que você obedece à palavra de Deus. O fruto expõe a falsa certeza, além do pouco uso diligente dos meios. Gente, eu tenho que fazer uma advertência com amor, mas eu não posso deixar de fazer. Vocês não podem chegar mais atrasados nos cultos. Não podem. Nossa igreja, eu sei, está em ata. Nossa igreja adota o diretório de culto como um diretório litúrgico. E no diretório diz que nós temos que chegar antes à casa do Senhor para nos prepararmos aqui. Vocês não sabem como isso pode ser usado para que o Deus fale com vocês desse púlpito. Apostem na palavra de Deus, creiam nela, preparem-se, cheguem antes e orem pedindo a Deus que fale ao coração de vocês, e vocês verão a diferença de não ter frutos. Oração, uso diligente dos meios, oração. Quanto você ora, assiduidade aos cultos. Você deixa de vir para o culto por uma questão boba, ou até uma questão séria. Por quê? Porque a diferença entre o hipócrita e você é justamente quando você tem um compromisso muito sério. E você diz: não há compromisso mais sério do que o meu Deus. Ele está me esperando lá. O meu encontro com Ele, a viração do dia, os dias marcados de culto nesta igreja. E você não tem compromisso maior do que esse. O uso diligente dos meios. E não
Veja, uma realidade de não inflamado coração. Como está o seu coração para com Deus? Quando você se ajoelha para orar, como está o seu coração para com Deus? O seu coração está inflamado. O seu coração está ardendo em chamas de desejos de falar com Ele, de amor para com Ele, e também a incapacidade de guardar o coração sob desânimos e desolações. Não há na falsa segurança. Quinto, a falsa certeza não é acompanhada dos companheiros temor e tremor. Você já teve medo de ser destruído por Deus? Porque o crente tem que ter o misto, medo e coragem. Talvez você precise de coragem, mas medo você tem que ter. Porque se você tiver medo, então vamos orar por coragem. Então temos que pedir a Deus que faça com que você confie em Cristo Jesus, estar em Cristo Jesus. E aí, talvez sim, você se enquadre em não ter a certeza de salvação, não ter a certeza de que está embaixo de Cristo, estando. Entendeu? Eu vou repetir isso, porque isso é muito importante. Você precisa de temer, você precisa de ter medo de Deus, porque Ele é um fogo consumidor e destruirá todos que não estiverem em Cristo. Você tem plena segurança que está em Cristo? Se você tem plena segurança que está em Cristo, então você vai ter medo, mas você vai encontrar-se com este fogo consumidor, mas que em Cristo é o seu grande amor. E vai fazer, sabe o que com você? Em vez de derramar fogo, vai lhe derramar o seu próprio coração derretido em cima de você. É assim que diz as Escrituras. O meu coração se derrete por vocês. Mas você precisa de ter medo e coragem. Medo e coragem. O que é que está acontecendo hoje? Nós só temos coragem, uma coragem cega. Cega, porque coragem para aquele que não enxerga o tamanho do inimigo, tamanho daquele que vai ser seu oponente, porque se você não estiver em Cristo, ele será seu oponente. Isso que falta, esquecemos isso. Sem este elemento do medo, nós não nos preocupamos se estamos em Cristo ou não. Nem lembramos disso na oração. Em nome de Jesus, amém. Mas se você tiver medo, você vai buscar seu Salvador. Eu não me desgarro do Senhor de jeito nenhum, porque eu tenho medo. Sem o Senhor eu morro. Em nome de Jesus, se você vai começar a oração já, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Em último lugar, a falsa certeza será abalada por aspectos externos. Quantas pessoas saem da igreja e a gente vai saber por quê? Fulano me disse umas coisas que eu não gostei. Ele criou um clima lá, não deu certo mais. Assuntos externos abalam. A segurança verdadeira não é abalada nunca por assuntos externos, nunca. Mas ela é abalada por um assunto: pecado. Mas a falsa
não é abalado por pecado. Eu saio de lá porque houve um problema comigo e ele lá. Mas e o seu pecado? E o seu pecado? Você não se abala? Não, o foco é o cara que disse alguma coisa lá que não deu certo. Estes são os sinais da falsa segurança. Mas nós temos a verdadeira segurança. A verdadeira segurança. Eu estou precisando de uma ajuda de relógio. Faltam 5 minutos. Não era para ser assim, não, mas vamos. A verdadeira segurança, ela conserva a excelente comunhão e familiaridade com Deus. Você já pensou o que é isso? Excelente comunhão. Aqueles que são casados sabem o que é uma excelente comunhão com a esposa. Dá saudade quando está longe. A familiaridade. Eu não consigo estar em lugares que não me é familiarizado, porque não tem familiaridade com Deus. Eu quero estar na casa do Senhor, é lá que é meu lugar. Comunhão com Deus. Segundo, ela opera uma filial e evangélica chama no coração. Nesse tratado, como eu disse a vocês, John Bunyan disse o seguinte, que vocês têm que ter esses aspectos da salvação para que a sua filiação seja legítima. E então, tendo uma filiação legítima, você pode dizer Pai. E quando você é conectado a Ele e pode dizer Pai, você não sabe o que é transmitido a você. E você transmite. Porque a nossa noção de adoção neste mundo é diferente. A adoção verdadeira de Deus, a adoção de Deus, é uma adoção que torna os adotados filhos perfeitos, com todos os seus sentimentos perfeitos. E vocês que amam seus pais, também amarão a Ele como o seu pai, que você não pode deixar de falar com Ele. Você tem dele a proteção, ele pega no colo e você sente o seu carinho, o seu cuidado. Isto é uma noção de filiação que nós não temos. Isso dá saudade. E isso é evidenciado por mais orações, por mais tempo em oração. E ele diz o seguinte: se você chama Pai, não tendo esse sentimento, você está como aqueles que se dizem judeus, não sendo. A Bíblia diz que aqueles que se chamam judeus, não sendo, são sinagogas de Satanás, fazem parte da igreja de Satanás. John Bunyan. Terceiro, ele sustentará um homem, mesmo quando nada haja senão miséria e tribulações externas. Ele vai fazer com que você seja sustentado e tenha a sua tábua de salvação nele. Esta segurança, ela dá um grau de confiabilidade tão grande no Senhor, que diante de uma tempestade, você parece que está dentro de um quarto tranquilo. E quarto, ela inflama em grande medida o homem à oração. Veja, a segurança toca fogo no coração do crente para orar em grande medida. Grande medida, gente! Igreja, grande medida de oração! Não se contentem com as suas orações. Ela faz um homem andar com muito afeto contra o seu pecado. Nós já falamos sobre o pecado. Seu coração será impaciente e solícito até a vinda de Cristo.
Você vai orar pela vinda de Cristo. Você vai desejar pela vinda de Jesus. Você vai ter este mundo aqui como deserto. Isso não é casa. Você chega em sua casa e descansa e até esquece que está no meio de um deserto. Infelizmente é assim. Mas nós estamos atravessando um deserto pueril, um deserto com tempestade de areia, um deserto com sol escaldante, um deserto com frio muito forte à noite. Nós estamos no meio de uma coisa horrível. Este mundo que apela contra Deus, avora seus estandartes de prostituição e de pornografia, de palavras torpes. É no meio de tudo isso que nós estamos. É casa para você, é conforto para você, ou você almeja fortemente a vinda de Jesus. Sétimo lugar, ela produz uma plena aquiescência que repousa em Deus e Cristo como suficiente para todo tipo de carência. Você não terá mais carência. Essa é a verdadeira segurança. Mas eu quero finalizar agora falando da falta de consciência de segurança. Então, eu preciso de falar isso para vocês porque, caso contrário, vocês ficarão em grande engano. Porque o que as pessoas dizem, que você pode descansar em um estado... Agora estou voltando para aquela questão anterior. Você pode descansar em um estado de não ter segurança? Vai ser rápido, não vou demorar. Veja, em primeiro lugar, a certeza nos fará amar a Deus e louvá-lo. O amor é a alma da religião, a gordura do sacrifício. Quem pode amar a Deus a não ser quem tem certeza? Me diga agora que é um estado de segurança, que é um estado de conforto não ter segurança. Foi até uma coisa controversa, né? Segurança, não ter segurança. Se o nome já está dizendo que é falta de segurança, como é que é um alívio? Como é um alívio? Veja como você pode amar a Deus se você não tem certeza se você é salvo. E então, se como salvo você deve amar realmente. Se eu não tenho certeza se sou salvo, então eu não tenho certeza se amo ou não. O sol refletindo seus raios sobre uma lupa leva a queimar tudo que estiver ao redor. Assim é a certeza. É um reflexo do amor de Deus sobre a alma. Quem faz arder em amor a Deus, ela faz isso. Quem não tem, também não saberá se vai amar ou não. Paulo tinha certeza do amor de Cristo por ele e disse em Gálatas 2:20: Filho de Deus que me amou. Como se em seu coração também ardia esse amor. Assim, veja, o louvor é o tributo que pagamos à coroa do céu. Quem, senão aqueles que têm certeza de sua justificação, pode louvar a Deus e lhe dar glória pelo que fez por eles? Será que um homem inconsciente... Gente, isso aqui é uma coisa que é aplicada a várias situações. Que o pessoal acha que em uma situação... Não, olha, veja bem, quando estiver numa situação de torpor, quando ele estiver em uma situação de leito e tal, ele vai se converter. Ele vai chegar a uma consciência do seu pecado e vai ver que precisa de Deus. Gente, uma dorzinha de cabeça bagunça tudo aqui dentro. Quantas vezes nós não vemos pessoas... não me diga nada disso agora não, que eu estou com uma dor de cabeça. Não vou entender nada. Às vezes, muito menos do que dor de cabeça. Qualquer probleminha... Se eu estou pensando muito aqui em problema, não vê com o outro não, porque não vai dar certo. Como é que pode um homem que não tem certeza da sua salvação, que está em claudicância, que está em torpor,
pode estar em um estado de tranquilidade, pode estar em um estado bom. Você pode dizer com uma pessoa dessa, pode ter alívio. Por isso, gente, eu conclamo a vocês, esqueçam esse alívio do inferno, que é deixar vocês sem a segurança, a plena segurança da salvação. Eu peço a vocês, como eu conclamei desde o início, vamos nos juntar ao que a palavra de Deus nos diz naqueles versos. A minha salvação tem como resultado a minha segurança. A palavra de Deus, ela produz, ela tem como fruto a minha paz, a minha segurança. Deus diz: a minha paz vos dou. Como é que eu vou ficar em estado de angústia, sem saber se é salvo ou não? Tem outros, muitos outros, mas eu quero ler um que nós aqui temos veja, nós temos um grande problema, os embates de Satanás, e esse aqui vai ser quase o último, porque o último é o final. Veja. Quarto, a certeza será um escudo dourado para vencer a tentação e ajudará a triunfar sobre ela. Há dois tipos de tentação que Satanás faz. Uma, Satanás nos tenta para nos atrair em direção ao pecado. Mas a segurança, a certeza de nossa justificação fará essa tentação desaparecer. Nossa reação será: Satanás, pecarei contra aquele que me amou, me lavou em seu sangue. Retornarei à impiedade depois que Deus pronunciou paz ao meu coração. Enfraquecerei minha segurança, machucarei minha consciência, entristecerei meu consolador. Saia, Satanás! Não tente mais. Gente, são poucas as vezes que Satanás vem tentar a igreja. Se você não tiver segurança, você não vai poder fazer isso. Você vai cair. É por isso que nós não conseguimos deixar nossos pecados. Você se pergunta por que não está conseguindo. É porque não busca plena segurança. E segundo, tem um outro tipo de tentação. Satanás pode nos fazer questionar nossos interesses em Deus ao nos dizer que somos hipócritas e que Deus não nos ama. Então há uma proteção contra essa tentação. Podemos reagir assim: Satanás, um trabalho verdadeiro de graça ocorreu em meu coração. O selo do Espírito é a minha testemunha. E você diz que Deus não me ama? Agora sei que você impostou mesmo. Mentira! Sai daqui, porque eu tenho a verdadeira segurança. E ele irá embora, com certeza. E por último, quem não tem medo da morte? Quem não tem medo da morte? Os puritanos podiam dizer que não tinham medo. Sabe por quê? Porque desde pequeno eles eram ensinados a buscar a verdadeira segurança. E eu falo isso pelo que está diante de mim aqui, desse 8º ponto, que fala da segurança como conforto na morte. Eu vou substituir essa leitura, já que vocês entenderam o que eu quis dizer, por um pequeno trecho de uma história que eu li, de um livro de um puritano sobre crianças puritanas. E esse livro é um livro que me fez criar Sara como eu estou criando. Nesse livro, a primeira história que tem nele é de uma criança de 3 anos. E providencialmente Sara tinha 3 anos. Esta criança era instruída a orar, de tal forma ela via seus pais orando, que ela ensaiava orações com 3 anos. Ela tinha
momentos consecutivos de oração, com 3 anos. Na sua limitação. Só que a sua limitação foi diminuindo e ela foi crescendo. E com 4 anos de idade, ela já tinha conversas com seus amiguinhos. Encontravam-se e conversavam como está o progresso da sua segurança. Quanto você já avançou? Eles estavam obstinados nessa segurança. Gente, você sabe o que aconteceu? Muitos puritanos morreram, incendiados, queimados. E muitos deles sorriam diante da morte. Há relato de um que, quando a chama veio, ele a beijou e disse: bem-vinda, bem-vinda. Sabe por quê? Porque ela iria lhe dar a sua maior e definitiva segurança. Está nos braços do seu Salvador. É isso que importa. Nada mais nesse mundo importa, gente. Vamos buscar a verdadeira segurança. Esquecer essas coisas desse mundo. Esquecer o que Ele pode nos dar. Deus pode nos dar muito mais. Nada, nada vale como isso. E eu queria tanto que você começasse a experimentar. Eu tenho certeza que você não ia mais retroceder. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, Deus, diante de uma palavra dessa, Senhor, como é assim, tão alvissareiro, tão como palácio encantado diante dos nossos olhos. Deus, é tão maravilhoso, é tão glorioso ouvir de um estado de segurança que é tão próximo do Senhor, ainda aqui neste mundo. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Como aquele homem, eu rogo ao Senhor, ajuda-nos na nossa pouca fé. Dá-nos fé, Senhor, porque não temos nenhum pinguinho dela. Porque o Senhor já disse na tua palavra que se tiveres fé no menor grau, o monte seria transportado. Dá-nos um pinguinho de fé, Senhor, para buscarmos esta segurança. E o inferno será abalado. Jesus será exaltado. E o Senhor será mais amado por nós. O Senhor será buscado em oração pela tua igreja, glorificado. E o teu reino avançará para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
algum visitante aqui conosco hoje? Tem? Parece que tem o senhor ali. Tá bom, não tinha visto. Seja bem-vinda. Como é o nome da senhora? Soraya. Tá bom. Seja bem-vinda na Soraya. Tem mais alguém nos visitando hoje? Pela primeira ou segunda vez? Acredito que não. Como foi avisado, o pastor está viajando, está pregando em Brasília e, se Deus permitir, estará conosco